O que é arte? Certamente, não existe uma única definição para a arte. Porém, por mais que talvez não possamos definir, é certo que a capacidade de produzir, interpretar e apreciar esse conjunto de estéticas e formas complexas nas mais variadas mídias é algo intrínseco da existência humana. Talvez seja o que nos diferencie das outras formas de vida no planeta. Mas qual seria o papel da arte em algo igualmente único do ser humano? A política. E quando tal política se degrada ao ponto de virar algo nefasto? Deve ser a arte inerte ou incisiva? E se todo ato é um ato político, não seria arte um também? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Cauã Marcelos e esse é o primeiríssimo episódio do Quero Saber. E a gente já começa com um tema um tanto quanto conceitual, que é para a gente poder abrir a nossa cabeça e começar a encarar as coisas do nosso dia a dia de uma maneira um pouco diferente. Mas vamos lá, a verdade é que o questionamento de se a arte deveria ou sempre tem um argumento sociopolítico, ela provavelmente é tão antiga quanto a arte em si. E eu acredito sim que todo movimento artístico é um ato político também. E eu sei que você deve estar pensando aí, ué, é engraçado, da última vez que eu vi Transformers do Michael Bay, o Optimus Prime não me parecia tão político. Ou talvez ele não, o Megatron um pouquinho. Mas a verdade é que esse tipo de narrativa, de estética fantasiosa, escapista, ela não acontece num vácuo. Ela, na verdade, atende à demanda de um momento político que uma sociedade específica vive. E esse tipo de demanda pode vir de diferentes motivos. Ela pode vir, por exemplo, de uma sociedade cuja prosperidade e o progresso atingiram certos níveis que a vida acabou ficando monótona. Então você acaba precisando escapar para outros mundos para que a sua vida tenha um pouco mais de sentido, um pouco mais de gás. Ou você pode ter uma sociedade em que a realidade é algo tão complexo, tão difícil de se encarar, que você prefere retrair e não lidar com ela. E esse tipo de estética, ele na verdade tem um poder social muito grande, que eu vou dizer logo em seguida, mas ele também traz um risco, porque ele pode acabar entorpecendo uma população. E é nesse momento que regimes autoritários de todos os lados do espectro político acabam se instalando. Por quê? Porque a sociedade acaba perdendo um pouco da sua capacidade de questionamento, um pouco da sua capacidade de senso crítico. Mas o poder que esse tipo de arte traz é o poder de relaxar as nossas mentes, de poder tirar a gente de uma realidade complicada e poder, quando nós voltarmos a encarar essa realidade, porque a gente tem que voltar eventualmente, a gente consegue encarar ela com uma nova perspectiva, com novos olhos, com olhos um tanto quanto menos viciados naquilo que a gente vê cotidianamente. Esse exercício de encarar, retrair, ele é necessário para que a gente de fato consiga questionar de maneira eficiente e trazer o tipo de mudança, seja ela qual for, que a gente quer para a sociedade em que a gente vive. E tudo isso através da arte. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, eu quero trazer a minha entrevistada de hoje, publicitária de formação, especialização em fotografia pela FAAP e mestre em educação, artes, história e cultura pelo Mackenzie, com mais de 8 anos de experiência na área de design. E, acima de tudo, a pessoa com o melhor gosto em animes do planeta. Ana, que prazer, minha querida, em ter você aqui hoje. Você é a primeira entrevistada no nosso canal, aqui no Quero Saber. E, pô, que alegria. A gente se conhece há mais de 10 anos já, né? 10 anos. Te conheci em 2009, fizemos faculdade junto lá na Metodista. E já temos aí uma boa história juntos, Uma né? longa trajetória, né. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, e prazer, né, a todas as pessoas que estão te assistindo, esse novo canal que eu espero que agregue bastante, né, essa grande massa de opções que temos no YouTube hoje, mas eu acho que quanto mais conteúdo relevante e que traga clareza de ideias, debate, argumentação, e que instigue as pessoas a conhecer mais, né, que abra e expanda os horizontes, eu acho que é sempre válido. Ana, então vamos lá. Vou começar a nossa conversa aqui de maneira mais oficial, digamos assim.
Conta aqui para os nossos espectadores, nossos curiosos de plantão. Conta um pouco da tua trajetória profissional, acadêmica, como foi que você chegou até aqui, até acho que foi a tua culminação aí, foi a tua tese de mestrado pelo Mackenzie. Conta pra gente como foi um pouquinho do teu caminho, da tua trajetória até aqui. Desde a faculdade até 2015, eu trabalhei em agências de publicidade, sempre dentro da minha área. Eu nunca fiz outra coisa da minha vida, que isso fique bem claro. Sempre fui designer, eu nunca fiz outra coisa. No máximo, eu cozinho bem. Isso é É verdade. Hã, e eu acabei não trabalhando em agências muito grandes, eu trabalhei durante esse período, né, eu trabalhei em 3, 4 agências, foram agências pequenas, já encabecei dentro do mundo digital, e ainda estava tateando, porque quando eu comecei a trabalhar não tinha nem smartphone, então Nossa, é assim, né. verdade. E aí eu acabei, por sorte, conseguindo entrar dentro da área de freelance, né, que a nossa área Uhum, permite essas certo. essas liberdades. E eu acabei conseguindo alguns clientes fixos e eu acabei virando freelance até ano passado. Ou seja, foram 4 anos, quase 5, só fazendo freela. Nesse período também eu aproveitei, né, essa liberdade que eu estava de trabalho, não só para acho que alimentar a minha criatividade, meus processos criativos, o que foi muito bom, então valeu a pena, de certa forma eu aprendi muita coisa. E hoje eu considero o meu trabalho muito diverso por conta disso. Eu não sou aquela diretora de arte hoje que é especialista numa coisa ou muito focada em outra. Eu faço muita coisa. Isso às vezes até me satura. E eu também tirei esse tempo para estudar de forma mais acadêmica, porque eu acho que faltou muito isso na faculdade, né? A gente teve muito pouco desse contato, pelo menos da minha área, da área Certo. visual. Eu queria agregar um pouco mais disso. Então eu fui estudar fotografia, porque nesse paralelo aí com design eu também já estava estudando fotografia, isso desde a faculdade. Fui estudar fotografia na FAP e muito sem querer, eu não imaginava, eu pensava, mas não imaginava que fosse um curso quase 100% acadêmico. Eu só tive que Hum, tirar foto para o meu projeto de conclusão. Então, caramba, eu basicamente li mais. Eu li isso muito. é ótimo. E foi quando eu comecei a entrar no universo de exposições, esse universo mais da arte, né? Como a gente conhece instituição de arte. Entrar mais no universo da história da arte, o que me instigou muito a continuar a estudar e fazer um mestrado. Mas aí foi nesse mestrado que você desenvolveu a tua tese, sobre entre muitas outras coisas, né, simplificando, mas sobre o papel, político da arte em si, né? Sim. Durante todo esse período aí que eu fiquei como freela, que eu tive essa liberdade e tal, eu comecei a entrar muito de cabeça em política, Uhum. tentar compreender mais por que que as coisas acontecem como elas são, Certo. principalmente no nosso país. E ao mesmo tempo, né, como eu tenho esse background artístico, eu não consegui desvencilhar uma coisa da outra. Então eu falei, bom, vou aqui, né? Já fiz aqui um projeto bem mais artístico, um projeto mais poético na pós. Então, eu vou fazer uma tese que envolve umas coisas muito cabeçudas, porque eu quero ser ousada. E eu vou misturar, eu vou tentar entender por quê, ou o Certo. que está sendo feito, ou como é que a gente pode discutir política na arte. Acho que era com essa cabeça assim que eu entrei no mestrado, como a gente conseguir uma coisa na outra, porque com o passar dos anos, né, a gente adquire uma certa maturidade que a gente começa a compreender que exatamente tudo que a gente faz é político. Aquela velha Tudo que a máxima, gente... né, todo ato é um ato político, quer você queira, quer não. Exato, exatamente tudo que você faz. Uhum. Então,
Eu não consegui sair desse pensamento e eu também não queria sair da expressão humana, que também é uma coisa que está intrínseca a nós Certo. cotidianamente. Mesmo as pessoas que não têm nada a ver com arte, ou elas não são artistas de fato, ou não trabalham com isso, sempre há uma expressão abstrata humana. E qualquer coisa que Uhum. a gente faça também pode ser um ato artístico, até cozinhar, por exemplo. Então, Interessante. eu tentei, criar esse dinamismo, fazer essas interlocuções e tentar descobrir como que eu posso pegar uma obra e sintetizar aquilo que ela tem de político para falar. A gente talvez não consiga definir o que é arte, definir exatamente, mas a gente consegue de fato identificar a arte. A gente identifica a arte em todos os lugares e todos os momentos da nossa vida de uma maneira ou de outra, né? Eh, e a pergunta que às vezes se faz e que eu sei que já foi questionado isso 1 milhão de vezes no meio acadêmico é para você, né, pela tua experiência, pela tua pesquisa, você acredita que a arte tem valor intrínseco em si? A arte pela arte, pela perfeição e pela beleza da forma, eh, esse tipo de arte, ele tem valor artístico? A arte precisa de fato carregar algum tipo de mensagem, política de fato? Algum tipo de mensagem de crítica social? Eu acho que, bom, eu defendo na minha tese que sim, ela tem que carregar alguma alguma coisa, né, não sei se necessariamente política, mas carregar uma, como é que eu posso dizer? Uma intencionalidade, carregar um propósito, carregar um questionamento, ou carregar uma efervescência, não sei, Certo. alguma coisa que cutuque, sabe? Algo a mais, né, de fato, não simplesmente a forma pela forma. Sim, ela tem que carregar uma provocação. Eu não estou aqui desconsiderando que quem faça arte decorativa ou quem, sei lá, faça qualquer outro tipo de arte que não seja assim, essa provocação que a gente vê em exposições ou galerias de arte, não estou desconsiderando isso, até porque eu nem faço parte dessa galera. Eu não sou esse tipo de artista, eu sou publicitária. Então, assim, eu faço arte, propaganda, né? A gente faz uma arte que é paga, então Sim, é muito diferente. Mas, assim, qualquer senso criativo que provoque algo no artista, mesmo que não seja com o intuito da arte como a gente conhece, ou da arte que a gente conhece da história da arte, e todo esse processo que veio até hoje para criar esse conceito de arte. Esse artista que está ali simplesmente fazendo alguma ilustração, que está ali fazendo algum quadro que vai parar na sua parede, enfim, uhum, qualquer coisa. Essa provocação que partiu do artista para ele colocar aquilo no papel, no computador, tem que ser a mesma provocação que impacta a pessoa que está ali absorvendo a obra, seja ela qual for. É, então eu penso assim, que por um lado há uma esfera da produção artística que ela tem que atender uma demanda de provocações mais específicas. Então, com certeza tem que ter uma arte que provoque algo político, tem que ter uma, não que tem que ter, mas eu acho que essa produção não pode parar, é isso que eu quero dizer. Ela tem que ser uma certo. coisa, essas coisas têm que existir. Sempre para questionar aquilo que a gente vive. Como eu coloco na minha tese, a gente tem que questionar o status quo. E isso também é uma das coisas que inspira o próprio diretor, o qual eu estou pesquisando, né, embasando a minha tese. Certo. E qual Então, é o só pra todo mundo saber quem é o diretor que você analisa na tua tese? é um diretor sueco chamado Roy Andersson. Gente, só Certo. assistam esse filme se vocês estiverem dispostos. O que eu mais gosto é o nome do filme. Qual que é o nome do filme do Roy Anderson que você estudou? Acho sensacional. Um pombo pousou no galho, refletindo sobre a existência. Sensacional. Ele deveria ganhar um Oscar só pelo nome do filme. Só pela criatividade de pensar nisso. E eu gosto do porquê que ele deu o nome, né? Quando ele fala que ele ficou imaginando que aves, ali, até inspirado num quadro
de caçadores chegando perto de uma vila e tem nas árvores em cima, você vê 4 aves observando o que está acontecendo. O raciocínio dele é que, puxa vida, o que será que um pássaro, quando para numa árvore, olhando o que as pessoas estão fazendo, pensam, puxa, por que os seres humanos são tão ocupados, ou tão miseráveis, ou seja como for. Eu, de fato, você tem que admirar a cabeça da pessoa para poder chegar num negócio desse. Mas eu queria puxar uma linha aí do que você estava falando, que se a gente diz, então, que a arte sempre tem que ter esse questionamento do status quo, tem que trazer uma efervescência de fato, então eu acho que faz sentido para a gente admitir, assumir que a arte deveria ser reconhecida como algo que tem um papel, ou deveria ter um papel ativo no desenvolvimento sociopolítico de uma comunidade, seja uma cidade, seja um estado, seja uma nação. Mas deveria ser algo mais ativo, não simplesmente passivo, que reflete algo, mas que instiga, mas que provoca pensamento. Faz sentido esse tipo de colocação? E você acha que a gente vive algo parecido com isso, onde a arte tem esse papel? Bom, primeiro que eu não acho que a arte ela tenha que ser assim. Eu acho que as artes que se propõem a isso têm que ser assim. Eh, Se você é como assim, arte contemplativa, decorativa, essa arte da estética, do belo, a arte que a gente compra, a arte que só existe pela própria estética em si, não quer dizer que ela não tem que existir, porque eu acho que ela atende uma demanda. Essa demanda ainda existe, né? Ela atende até, se a gente for parar para pensar, uma demanda abstrata do próprio ser humano, do consumo ou só da apreciação, enfim. Existe uma Uhum. série de bolhas, essa é a verdade. Existe uma série de situações que demandam outras situações. Eu acho que, assim, quando há um artista, e de fato ele é um artista, ele se reconhece como artista, ele se vende como um artista, essa é a profissão dele. Assim como artista, eu estou colocando aqui não só artista contemporâneo, eu estou colocando diretor de cinema, fotógrafo, Certo, certo. quadrinistas, que eu acho que é uma coisa que está muito em alta hoje. Com certeza. É, se você quer, enfim, participar dessa bolha, eu acho que é uma obrigação, por falta de palavra melhor, que esse artista se coloque, se impõe, coloca a sua visão política, porque essa pessoa que está trazendo, às vezes, assuntos muito abstratos, muito complexos, para uma sensibilidade que é de fácil compreensão. Não fácil compreensão, mas que atinge aquilo que é sensível no ser humano, né? Eu vou aproveitar aqui só um gancho, como Uhum. uma indicação também, só para exemplificar isso que eu estou falando. Claro, claro. A obra que eu peguei para fazer a tese do mestrado, ela é uma obra muito específica. E eu defendo também na minha tese que, por mais que ela esteja falando de que a obra de arte ela tem que ter esse pensamento político, e eu defendo isso, ao mesmo tempo eu coloco que ela pertence a uma bolha muito específica de apreciadores do cinema, né? Essa obra não vai atingir a grande massa. E o papel de uma obra política é atingir as massas, justamente porque ela tem que fazer esse trânsito, esse Claro. caminho para atingir a população, entende? Sim, O precisa filme, dialogar com quem ela tá criticando, né? Porque senão também fica você gritando exato, pro vácuo. exato. Tanto que no filme, o diretor ele cria esse personagem, um personagem universal, que é justamente para emular o ser humano comum, né? O Certo? proletário, o cara que acorda cedo, pega o busão e vai trabalhar. É isso que ele está tentando. Ele está tentando trazer uma clareza sobre a vida dessa pessoa comum. Só que, ao mesmo tempo, o filme dele não vai dialogar com uma pessoa comum. É. Então, o artista ele tem que também saber esse posicionamento. Pelo menos o artista que está se propondo a conversar
com essa demanda política, né? E se posicionar, enfim, trazer clareza sobre o mundo. E o parênteses que eu queria fazer de uma indicação de paralelo, agora que eu falei quadrinista, por exemplo, eu tô lendo Maus agora, o quadrinho, sabe? Sensacional. Do Sensacional. Spiegelman. Sim, sim, sim. E justamente ele já faz o caminho contrário, né? Ele fala de um momento traumático, que também eu tô falando na tese, que é Sim. o O nazismo nazismo, o na Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. autoritária. Exato. E ele fala isso de uma maneira muito mais acessível, muito mais Quase lúdica, né? sensível, bem lúdica, exato, com personagens que também, apesar de ser personagens animalescos, né, porque são ratos, São lobos, ratos. enfim, é uma grande. Tem muita influência também, pelo menos em termos de estética, eu acho, pelo menos me vem na cabeça, da Revolução dos Bichos do Orwell, né? Quando ele usa. Nisso. Sim, eu pensei nisso também, enquanto eu estava lendo. É. Eu falei, nossa, pô. Nossa, alguém leu a Revolução dos Bichos e resolveu fazer um quadrinho com ela, né? Foi mais ou menos isso que ele. E uma coisa que você falou, quando você fala Você analisa a queda do sistema sueco, na verdade, você fala que a Suécia só chegou onde chegou por toda uma história que tem dentro dela. É, eu queria um pouco mais específico nesse ponto, porque ah, tudo bem, tem toda essa parte da crítica social, é um posicionamento político, mas se você chega num ponto, como chegou a Suécia, de, entre aspas, decadência, no final ali do século XX, começo do século XXI, decadência para níveis deles, né? Vamos colocar tudo dentro de suas devidas proporções. Mas quando você tem esse nível de decadência, a arte está dentro desse contexto. No sentido de que, se você tem a arte como um ator político e social ali de construção, quando as coisas dão errado, a arte tem sua parte de culpa. Seja por negligenciar alguma coisa, seja por ignorar, ou seja exatamente por falhar nisso que você está falando de instigar. Isso é uma arte que não instiga, não instiga. Isso é uma arte que não provoca pensamento e deixa uma sociedade que é meio entorpecida, né? E eu sei que o Anderson teve um conflito e corrija se eu estiver errado, com o Bergman, né? Que era um dos mentores da época dele ali na escola de cinema sueca, que ele criticava muito isso. Então, se você acredita de fato de que quando sociedades têm essa queda, eh, a arte tem uma sua parcela de culpa? E não só na Suécia, mas aqui no Brasil também, até onde a gente chegou, o momento que a gente está, a arte teria a sua parcela de culpa. Na Alemanha nazista, em outros países que se degradaram até o ponto de um regime totalitário. Eu tendo a acreditar, como eu falei, a arte ela tem momentos assim de aproximar e de distanciar da população. E uma das críticas do Roy Anderson é que houve de fato esse empobrecimento da arte e também esse afastamento, né? Só que isso é quase meio, ele se autofagocita, assim, é um processo meio que parece que não tem muita solução. Eu também não entendo muito bem por que ele acontece. Pelo menos eu tô falando agora no contemporâneo, né? Sim. É óbvio que há sim uma parcela de culpa, de fato, de regimes autoritários se manterem autoritários enquanto eles estavam presentes. É, acho que qualquer regime se aproveitou tanto da publicidade como de produções artísticas. O cinema, na época, houve uma grande produção de cinema nazista e passava durante o Uhum. período nazista, assim como o regime comunista também teve a mesma coisa, porque, enfim, são todos processos de regimes autoritários. Sim, então, são dois extremos, não tem para onde fugir. E eles ficam se autoalimentando ali, é um processo de tipo, olha, está acontecendo isso e eu quero que permaneça. Então, o que eu vou fazer? Vou instigar as pessoas a acharem que isso é realidade, né? Vou vender Uhum. algo que não faz sentido na vida humana. Sim, e aí entra aquele papel de quebrar, de questionar o status quo que você estava falando que a arte deveria ter, né?
Quando se identificam que essa situação está instalada, questione. Tanto num cenário como esse, eu acho que muito um grande exemplo disso, de uma arte que nasce diante de um sistema opressor desse, é muito do que aconteceu durante a ditadura aqui no Brasil. Uhum. No Brasil foi um período muito fértil para a produção com geral, assim, a música e o cinema, eles estavam numa produção efervescente contra a ditadura militar e foi, assim, um cinema de fato político, foram músicas de fato políticas, toda a bossa nova, né, tá aí para Sim. mostrar e ensinar alguma coisa, assim como artistas mesmo, né, artistas, pintores, escultores, quadrinistas, estavam todos trabalhando em conjunto ali para combater esse cenário. E eu acho que deve ter tido isso durante outros governos totalitários lá fora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sua questão também leva a outro ponto que, mesmo diante de cenários que... Na verdade, eu vou reformular. Dá, dá a impressão de que, se a gente não está sob uma pressão, parece que a gente não tem necessidade de uma arte um pouco mais Questionadora. questionadora, exato. Uma arte mais... que causa essa investida crítica. E, de fato, eu acho que a arte, ela parece que ela empobrece, parece, tá? Não vou afirmar, Uhum. mas parece que ela empobrece diante desse cenário. Parece que ela já não tem, ela fica realmente a arte decorativa, a arte, enfim, só pela arte poética e pelas sensibilidades ou qualquer outra manifestação que você queira colocar. Não que elas Certo. não sejam válidas, mas aí você perde, de fato, esse contato com a nossa realidade, como a gente estava Sim. falando no começo, dos nossos atos, e nossos atos são políticos. Então, eu acho que, na verdade, o que precisa acontecer é o que o Anderson ele fala, e agora eu vou tentar criar uma quimera aqui do que ele fala. É, Manda bala. do meu ponto de vista, e chupinhando um pouco do que ele fala, a verdade é que a gente precisa constantemente ficar revivendo a memória. Se a gente quer entender nossos atos como políticos, a gente precisa entender que tudo que aconteceu na vida, todos esses questionamentos que a gente passou, em algum momento eles já aconteceram, sabe? Sim. Movimentos autoritários não são de ontem, ou não são nem durante o período fascismo, nazismo, são movimentos que já vêm muito antes. Houve produções, houve traumas, houve momentos, houve batalhas, houve revoluções, houve tanta coisa, e a gente acaba perdendo esse fio. O fio ele vai ficando, vai enfraquecendo. E aí que eu acho que entra a tese, que é a gente precisa constantemente ficar revivendo a memória. E essa é a crítica do Anderson, esse é o cinema dele e é o que eu acredito também. E aí eu mesmo, Ana, também sou fã desse pensamento, que o artista, o papel dele, quando ele se propõe a entrar nessa demanda, nessa dinâmica, é papel do artista e de outras criações e outras instituições culturais fazer com que a memória ela seja constantemente revivida, porque senão essas coisas elas voltam. O ser humano ele não tem esse apêndice muito bem formado e conclusões muito bem definidas sobre tudo que aconteceu na história. Até porque a história também, pelo menos a história que a gente tem acesso aqui no Brasil, né? Voltando à nossa bolha, ao nosso cenário. Ainda mais numa escola pública, Uhum. eu imagino que o material que as crianças têm, ou que nós mesmos temos, do que é noção de história, acaba ficando muito defasado. E a gente acaba tendo conteúdos que às vezes não são de verdade, ou a gente tem só uma história, né? A É. história dos vencedores, a história dos brancos europeus, que também é uma crítica que o Anderson está fazendo lá. Então, Sim. assim, é papel dessas instituições, é papel do artista ficar revivendo a memória, é ficar batendo ali na tecla todo santo dia e falar, gente, nazismo é ilegal, nazismo mata, nazismo não é legal, entendeu? Se você for nazista, você vai ser preso,
porque isso é anti-humanitário, isso é um sistema que não faz sentido. É isso. Acho que coloca tudo, assim. O grande Engloba, sim, é a memória. E o papel que o artista tem em relação à memória. Mas certo. não só o artista, né? Como papel do artista instigar, questionar, trazer à tona, e papel do interlocutor, né? Papel de nós que estamos vendo o filme, vendo a arte, lendo o livro, seja como for, é papel nosso interpretar, é papel nosso entender a mensagem que está sendo passada e abrir nossos olhos e nossos ouvidos pro mundo que está ao nosso redor e tentar entender o porquê que aquela crítica está sendo feita e tentar questionar nossos próprios atos e os atos daquelas pessoas em volta de nós e poder caminhar, passar à frente do que essa crítica está falando, né? Poder evoluir um pouco mais. E vai de pouco em pouco. Ninguém está falando para dar um salto maior do que a perna, mas precisa reconhecer primeiro, precisa ter uma atitude ativa e proativa para que a gente consiga ver a crítica, entender a crítica e crescer com ela, quanto sociedade, quanto pessoas que somos. Ana, queria te agradecer demais a tua presença aqui no canal, nesse nosso primeiro episódio do Quero Saber. E para a gente encerrar, queria que você desse uma última palavra e queria que você recomendasse alguma obra, seja um filme, seja uma série, seja um livro, para que as pessoas possam entender um pouco mais, conhecer um pouco mais do tema que é o posicionamento político da arte. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi incrível. A gente sempre pode, né, continuar o papo depois. Com certeza. Bom, enfim, esse assunto ele vai até o infinito. Mas eu estou muito feliz de ter participado, eu agradeço muito mesmo. E, sei lá, né, se eu falei alguma besteira aí, eu espero que as pessoas corrijam, eu não vou ficar ressentida nem nada, aliás, quero ser corrigida, porque, né, estamos aqui para aprender. Então, Porque ninguém tem compromisso com o erro, né? exatamente, né? Então, estamos aqui para aprender também, eu acho que eu só quis levantar um debate. Então, Tá estamos certo. aqui para debater. Se eu deixo alguma obra aqui, então eu vou deixar como leitura o Maus, que eu falei que eu estava lendo. Ótimo. Eu acho que é uma ótima leitura. Série, eu gostei muito de uma série que eu vi recentemente. Aliás, eu sou viciada em séries, é por isso que eu estou dando uma dica de série. Eu acho que todas as séries que eu tenho visto, eu acho que elas estão cumprindo o papel que eu estava falando até agora, sabe? Sim. Muita série incrível que está justamente trazendo essas camadas, essas reflexões, esse convite, e de uma maneira tão cotidiana, tão humana, né? Então é fácil de adentrar esse universo. Uhum. Uma das séries que eu vi e que falam um pouco sobre isso, não exatamente isso, mas eu gostei muito de como eles colocam a visão do que a Alemanha é hoje para os judeus, sabe? Tem uma série na Netflix chamada Não Ortodoxa. Ela é muito curtinha e ela é especificamente sobre os judeus ortodoxos e como funciona a cultura deles, principalmente nos Estados Unidos. Porém, há uma conexão com a Alemanha de hoje, né? E como que eles revivem essas memórias, como que eles trabalham essa visão da Alemanha hoje em relação a tudo que aconteceu. Tem umas passagens muito bonitas, principalmente numa cena do lago, sobre essa questão da memória, nazismo, Alemanha e judeus. Então, eu acho que vale a pena. Ela é bem curtinha e muito gostosa de ver. Já que você falou no começo, eu vou dar uma dica do quê? De anime, óbvio. Claro. Os animes falam de tudo, exatamente tudo. E isso que é a magia, porque eles falam isso de uma maneira mais lúdica e mais sensível possível. Não tem ninguém... Uma estética mais acessível, né? Que era aquilo que a gente estava conversando antes.
Não, não tem. Os japoneses, eles são incríveis e eles têm um trabalho complexo, é um trabalho de memória, é um trabalho visual absurdo, é um trabalho de personagem absurdo. Eles são, eu não sei dizer, eles carregam o drama da existência humana e toda a sua história num animezinho. É incrível. Por forma de animação, né? Que é um negócio incrível. Exato. E Qual que é a recomendação de anime? dentro do tema, eu vou recomendar o Fullmetal Alchemist, porque ele fala justamente disso, né? Eu queria dizer só que eu pedi para você dar uma recomendação, eu ia dar uma recomendação, e como você roubou literalmente as duas recomendações que eu ia fazer, que era Mouse e que era Fullmetal Alchemist, a gente vai ficar só com as 3 recomendações que você deu. Você praticamente leu a minha cabeça, cara. Então, Ana, brigadão. Baita prazer ter você aqui. Eu acho que é a melhor maneira possível para a gente começar o primeiro episódio do Quero Saber e que vão vir muito mais. Ana, obrigado de coração e até a próxima. Obrigada. Abraço, beijo. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado muito da entrevista com a Ana. E olha só, na descrição desse vídeo você pode encontrar links para as 3 recomendações que a Ana deu: Mouse, Fullmetal Alchemist e Nada Ortodoxo, para que a gente consiga expandir a nossa cabeça e identificar os atos políticos e artísticos que estão à nossa volta todos os dias, e que às vezes acabam passando desapercebido. E ó, fica ligado na nossa página do Instagram para você descobrir quem vai ser o nosso próximo entrevistado na semana que vem, qual vai ser o tema que a gente vai estar abordando. E lembre-se, conhecimento vive em todo lugar. Cabe a você ir atrás dele. Pessoal, até semana que vem. Oi, meninos, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o que é arte de verdade. Reni, qual que é o papel da arte? Couchê 150 gramas. Ou sulfite 75. Muito bom. Reni, o que é a teoria da imagem complexa? É quando o jogo imagem e ação fica mais difícil. Não, o que é arte pra você? A arte pra mim é minha vida inteira, né? É amor, é paixão, é a vida. Ah, que fofo. Não, qual que é o papel sociopolítico da arte na sociedade? Deve estar no jornal. Você acredita que a arte precisa ter uma mensagem sociopolítica ou ela pode ser arte pela arte mesmo, pela perfeição da forma? Você acha que a arte precisa ter um comentário sociopolítico ou ela pode ser arte pela arte, só pela beleza da forma? Beleza da forma eu acho um pouco exagerado esse termo. Não. Qual que você acha que é o papel da estética em uma arte que tem uma mensagem sociopolítica? Você acredita que tem que ser uma estética mais complexa ou você acha que tem que ser uma estética mais simples para poder dialogar melhor com a massa, que é o objetivo da arte política? Você não acha que a pergunta foi muito longa? Porque eu não lembro como começou.